Bom, então, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para dar início à disciplina de Filosofia da Educação 2, aqui no curso de Filosofia da UES. E aí, como inclusive já tinha sido colocado aqui, o que vai distinguir a nossa abordagem da filosofia da educação de outras abordagens que, em geral, são feitas, né? Bom, eu imaginei que uma maneira boa de montar essa disciplina seria exatamente, de um lado, procurar abordar as questões da educação, os problemas, alguns dos problemas centrais, né, do campo de estudos da educação, e de outro, fazer dessa disciplina a oportunidade para que vocês tivessem contato, uma espécie de introdução às ideias de um filósofo contemporâneo importante, que eu acho que vocês aí, né, ao longo da formação de vocês, ainda não tiveram aula sobre ele de modo sistemático, né, que é o Michel Foucault. Né? Então, a nossa proposta da nossa disciplina aqui, ela consiste, de um lado, em abordar as questões da educação e, de outro, em fazer uma introdução ao pensamento de Foucault, né, mostrando as conexões que existem entre as questões educacionais e o pensamento de Foucault, certo? E aí, para fazer essa nossa abordagem, o que a gente vai utilizar como texto base é um livro do Silvio Gadelha, Biopolítica, Governamentalidade e Educação, que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Então, vocês estão visualizando aí? O professor, só vai mandar esse livro para o nosso e-mail? Esse livro ele já se encontra no Drive. No Classroom, né? O senhor fala? Não, no Classroom não, no Google Drive. Eu Então, vou mandar aqui o link aqui para vocês aí no chat. Beleza, professor. Tenho muito interesse em começar a estudar Foucault, porque meu orientador passou para estudar o grupo Churran e ele cita o Foucault, né? Que é o Henrique Azevedo, que eu acho que o senhor conhece. Aí eu não conheço nada de Foucault, vai me ajudar muito nessa pequena introdução que você vai fazer, vai abrir minha mente. Pois então, ótimo. Vou colocar aqui no chat aqui para vocês poderem ter acesso de imediato, para quem quiser já ir pegando esse texto aí para acompanhar. Aí o link do Google Drive, onde vocês encontram esse texto aqui. Aqui não é o livro completo, na internet não dá para encontrar o livro completo. Então aqui a gente tem a introdução do livro, que vai dar para trabalhar hoje, talvez na próxima aula também. E nas aulas seguintes eu vou me dar o trabalho aqui de, à medida que a gente for avançando no livro, eu vou escaneando aqui os capítulos que a gente for utilizar do livro para poder projetar durante as aulas e vocês poderem ter o texto também. Agora, quem quiser adquirir o livro, é sempre muito melhor, né? Esse livro não custa tão caro. Se vocês quiserem adquirir, vocês vão estar, inclusive, incentivando a produção de um autor cearense, né? O Silvio Gadelha, que eu já mencionei aqui, ele é professor da Faculdade de Educação da UFC, ele é cearense, ele mora aqui, né? Ele produz aqui, faz as suas pesquisas aqui em Fortaleza, né? Enfim, é uma autoridade, esse livro dele aí, até onde eu conheço essa temática da biopolítica, esse livro dele é o melhor livro que existe sobre biopolítica em língua portuguesa. E nós temos o cara aqui em Fortaleza, né? Vocês podem até assistir a aula dele, participar de grupo de estudo dele, se vocês tiverem interesse, né? E certamente que adquirindo o livro, vocês vão estar privilegiando um autor que é daqui da terra, ao lugar de estar privilegiando um autor de São Paulo, do Rio, não sei lá. Então, vocês têm aí biopolítica, governamentalidade e educação. Introdução e conexões a partir de Michel Foucault. O livro é de 2009, publicado pela editora Autêntica.
O livro começa com algumas epígrafes que são muito interessantes e vale a pena a gente dar uma olhada. A primeira é de Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos. Ele diz assim: um dia perceberemos que o principal dever, o dever inevitável de um cidadão correto e digno, é o de deixar sua decência no mundo. E também que ele não tem o direito de permitir a perpetuação do cidadão incorreto. O grande problema da civilização é assegurar um aumento relativo daquilo que tem valor, quando comparado aos elementos menos valiosos ou nocivos da população. O problema não será resolvido sem uma ampla consideração da imensa influência da hereditariedade. Eu desejo muito que se possa evitar completamente a procriação de pessoas erradas. E é o que se deve fazer. Isso é o presidente falando, entendeu? E é o que se deve fazer. Quando a natureza maligna dessas pessoas for suficientemente flagrante. Os criminosos devem ser esterilizados. E aqueles mentalmente retardados devem ser impedidos de deixar descendência. A ênfase deve ser dada à procriação de pessoas adequadas. Quase um discurso do Hitler, né? Aí, da higienização aí. Quase um discurso. Ele só não botou uma raça aí nessa história aí, mas tirando a questão de raça, de povo ariano, ele papocou foi tudo aí, né? Ou seja, como governar uma população de modo a favorecer os elementos desejáveis dela e a eliminar os elementos indesejáveis. Esse foi um problema que os nazistas, em determinado momento, se colocaram. Entende? Tem aqui a população alemã. Como é que eu vou governar a população alemã de modo a favorecer os elementos desejáveis, que do ponto de vista dos nazistas eram os arianos, e como é que eu faço para eliminar os indesejáveis, que do ponto de vista do nazista eram os judeus? Esse tipo de questão que diz respeito ao governo da população e que passa pela definição de quem deve viver e de quem deve morrer, esse tipo de questão é exatamente o que Foucault chamava de biopolítica. A biopolítica é a política da vida, é a política que incide sobre a população, visando fazer dela, né, uma população de um jeito ou de outro, favorecendo certos elementos, eliminando outros. Ô, Thiago. Oi. É um discurso assim sedutor, em certos aspectos, porque ele, quando ele fala em elemento, ele não fala as pessoas, né? Então, teoricamente, eu comecei a ler, a ouvir assim, e fiquei pensando, não, o racismo é um elemento estrutural da sociedade brasileira. Então, é interessante eliminar o racismo. Só que ele usa o fato de você eliminar um elemento, ele faz uma analogia e transpõe isso para eliminar pessoas, né? E vai fazendo isso, então, no começo do discurso, dá a impressão de que é uma coisa bem, assim, digamos, impessoal, né? Não está tratando de humanos, assim. E uma técnica do nazismo foi desumanizar os judeus, né? E é usada no Brasil também para desumanizar as pessoas que são matáveis, né? Que não interessam o sistema. Então, tem esse aspecto que é bem sedutor para uma certa elite, né? Que, digamos assim, dá um verniz, digamos assim, impessoal a uma coisa que é extremamente perversa, né? O que é muito interessante pontuar aí nessa citação do Roosevelt, Theodore Roosevelt, né, é que é um discurso eugenista, falando de hereditariedade, por exemplo, né? Só que é um discurso feito por um presidente americano, não é por um presidente nazista. Né? Então, para você ver como, né, essas tendências biopolíticas se encontram presentes tanto no nazismo quanto no oposto dele, se vocês quiserem, que é a democracia americana, o liberalismo americano. Assim como vai se encontrar também no stalinismo, né?
traços de biopolítica nos governos mais diferentes, assim como vai se encontrar aqui também no bolsonarismo, né? Mas vamos aqui em frente aqui, né? A segunda citação é de Theodor Schultz, que é um economista, Prêmio Nobel de Economia. E Schultz diz o seguinte: uma classe particular de capital humano, consistente do capital configurado na criança, pode ser a chave de uma teoria econômica da população. Aqui se trata fundamentalmente desse conceito aí, o conceito de capital humano. E o que é o capital humano? O capital humano é o conjunto das competências que você tem e que determinam o seu salário, a sua renda, quanto é que você ganha. Esse é o seu capital humano, o seu capital natural, num certo sentido. E esse capital depende de uma política de investimentos em educação que você faça em você mesmo. Quer dizer, eu faço um curso de inglês, pago por um curso de inglês, dedico horas a um curso de inglês e adquiro, ao final, né, uma certa competência, a competência de falar inglês. Essa competência, por sua vez, vai me assegurar acesso a um salário melhor, né? Então, é exatamente essa ideia de que nossas competências, nossos conhecimentos, nossas habilidades, elas constituem também uma forma de capital, e que nós trocamos isso com as empresas. Outra citação: a nacionalidade brasileira só embranquecerá à custa de muito sabão de coco ariano. Renato Kell, maior defensor da eugenia no Brasil. Então, isso é uma figura que existia aí no início do século XX aqui no Brasil e que era um racista declarado, né, e que falava dessa necessidade de embranquecer a população brasileira, entendeu? Coisa que se tornou política lá na época de Vargas, né, com o incentivo à chegada dos imigrantes, né? Quer dizer, por que houve aquele processo todo de imigração, aquela explosão migratória no Brasil, né, nos primeiros anos do século, nas primeiras décadas do século XX, né? Exatamente porque o governo brasileiro não estava disposto a investir na população brasileira, que já existia no país, mas que era paupérrima, né? Com níveis de educação, de saúde, etc., baixíssimos. Então, essa população foi considerada condenada e a ideia era substituir essa população condenada por uma população nova, a ser importada do exterior. Era a forma, pensavam os racistas na época, de embranquecer o Brasil. Boa noite, professor. Professor, isso tem alguma inspiração naquela ocupação americana ali, que soltava a negada para conquistar os territórios lá, com a chegada do estrangeiro lá, com o oeste americano? Quando isso? Eu falo essa questão da abertura para migração no Brasil. Isso teve inspiração com a questão lá americana da ocupação, que vinha muito europeu para os Estados Unidos em certo período para fazer as ocupações de certos territórios americanos, principalmente a ocupação do oeste americano. Ah, sim, estou entendendo. Não, estou entendendo. O processo de imigração na sociedade americana também foi muito forte e constituiu, né, Desliga o microfone, Romulo, por favor. Então, o processo de imigração na sociedade americana também foi muito forte e constituiu muito da nacionalidade americana, né? Mas foi diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Aqui houve, de fato, uma política governamental, né, que buscou promover a importação de mão de obra estrangeira, principalmente de italianos e alemães, que se localizaram no sul e no sudeste do país, né, e que vieram ser a mão de obra da indústria, da primeira fase da industrialização brasileira, né. O governo, nessa época, no lugar de investir
na população aqui existente, preferiu importar uma população nova. Quando começa a sua aula mesmo, foi às 6h30, é. A aula começou às 6h30. Mas todas as aulas vão começar a esse horário? Todas as aulas vão começar às 6h30. Você está sendo muito professor, né, que está dando esse horário, porque eu acho que todos os professores começam a dar 7 horas. Eu não sabia disso. O horário que a gente seguia nas aulas presenciais era às 6h30. Tá. Tranquilo. Eu não sabia que os outros professores estavam fazendo às 7 horas. Enfim, se vocês preferirem começar às 7 horas, por mim também tudo bem. Enfim, né? É hora da ser de noite, né? Eu prefiro 6h30, professor. Agora, seguindo a linha... O professor tem autonomia. Ele é que vai definir, desde que seja no turno-noite. Viu? Eu acho que você tem... tá na escola aí, né? Sua. Então... Agora, eu tô assistindo aulas sempre às 7 horas. Desde o semestre passado, que as aulas estão sendo remotas, que eu começo a assistir aulas às 7 horas. Bom, façam o seguinte, vocês deixam aqui no chat a preferência de horário de vocês, certo? No final da aula eu confiro aqui qual foi a maioria e se for o caso, a gente modifica o horário. Se não, a gente mantém 18h30. Bom, finalmente uma citação do próprio Michel Foucault. Diz assim: o homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles, um animal vivo e, além disso, capaz de existência política. O homem moderno é um animal em cuja política, sua vida de ser vivo, está em questão. A biopolítica é exatamente essa política que vai incidir sobre a vida dos seres humanos, que vai procurar governar a vida dos seres humanos. E aí é isso que a gente vai tentar entender, e entender nesse contexto a educação. Como a educação participa desse processo de governamento da vida humana. E não só isso. Não só entender como a educação é parte do sistema de poder, mas entender também, tentar entender também como a educação pode significar, em que condições ela pode querer ser uma forma de resistência a esse sistema. Educação e poder, educação e resistência são, portanto, dois temas centrais, né, das abordagens Foucaultianas da questão da educação. Professor, daria para o senhor aumentar essa tela aqui e tal? Um pouquinho. Qual é a tela que você quer que eu aumente? Essa aqui do livro. Onde tem o texto? Sim, do texto. Tenta colocar em tela cheia, que fica melhor para a gente. Se você projetar para você aí em tela cheia, fica melhor para a gente visualizar, porque está chegando muito pequeno aqui. Tem que botar a tela cheia. Aumentou um pouquinho agora. Ficou melhor um pouco. Tá. Tá bom. Tá bom aí? Sim. Obrigado. Bom, então vamos começar aqui a ler a introdução do livro. O autor diz: o projeto inicial desse livro era talvez demasiado ambicioso. Visava abordar diretamente a relação entre biopolítica e educação nas sociedades ocidentais modernas, explorando suas condições de possibilidade, bem como as singularidades que eventualmente marcariam o exercício de uma e de outra nesse início de milênio nas sociedades contemporâneas. Todavia, e isso só foi ficando claro aos poucos, fui me apercebendo
que essa relação entre biopolítica e educação não constituía um fato óbvio, dado de antemão, devidamente apontado, analisado e dimensionado, mas sim um problema, no sentido de que não me parecia suficientemente evidente, não me pareciam suficientemente evidentes os nexos entre uma e outra, tanto no passado como em nossos dias. Essa impressão veio a ser fortalecida ao retornar à leitura daquele que, a meu ver, pensou em termos mais consistentes a noção de biopolítica, Michel Foucault. De fato, objetivamente falando, ele não tomou a educação, como fez, por exemplo, com a medicina social, a medicalização da vida, a instalação de um dispositivo de sexualidade, a polícia, a previdência social e o racismo biológico de Estado, dentre outros, como um dos mecanismos estratégicos privilegiados para o exercício de biopoderes e da biopolítica nas sociedades ocidentais modernas. Então, veja só, Foucault não estudou a educação como um tema específico. Não tem nenhum livro de Foucault que seja dedicado à educação especificamente, não tem nenhum curso de Foucault que seja dedicado à educação especificamente. Ele se dedicou a outros temas específicos diversos, por exemplo, a questão da medicina social, a medicalização da vida, a questão da sexualidade, a polícia, a previdência social, o racismo, são todos temas que o Foucault discutiu. Mas a educação, propriamente, especificamente, ele não chegou a discutir. Ou seja, ele não chegou a abordar a educação como um mecanismo estratégico para o exercício do biopoder, do poder que incide sobre a vida das populações. Significa que essa relação entre Foucault e a educação, entre biopoder e educação, é uma relação a ser feita, a ser construída. Você não vai encontrar isso pronto e acabado já no texto do próprio Foucault. Essa constituía, pois, uma primeira dificuldade em relação ao projeto original, que eu tinha em mente, forçando-me a recuar no tempo e ao próprio Foucault para um melhor exame das possibilidades de posicionamento dessa relação. Segunda ambição, por sua vez, era a de abordar a relação entre biopolítica e educação, utilizando-me também das formações e ou conceitos de outros autores mais ou menos próximos de Foucault, que, seja por trabalharem nas trilhas por ele abertas, seja em estreito diálogo com suas formulações, contribuíram ou vêm contribuindo, em maior ou menor medida, para uma melhor compreensão de fatores ligados ao problema da biopolítica. Tais eram os casos de Gilles Deleuze e Félix Guattari, Michael Hart e Antônio Negri, Giorgio Agamben e, por fim, de Roberto Esposito. Então, aqui são algumas referências para vocês, certo? Sobre essa questão da biopolítica, né? Além de Foucault. Porque o tema da biopolítica está presente no pensamento de Foucault, né? Mas ele também está presente no pensamento de outros autores importantes, né? Que eu recomendo aí que vocês leiam, né? Procurem ler alguma coisa desses autores. Deleuze e Guattari, Antônio Negri e Michael Hart, né? O Giorgio Agamben e o Roberto Esposito. Enfim, tem ainda uma série de outros autores, se vocês quiserem mais referências sobre isso, é só me perguntar aí posteriormente, que a gente pode... Por sinal, estou me lembrando aqui do seguinte, nós precisamos criar aqui um grupo do WhatsApp para essa turma, certo?
Então, eu gostaria que alguém se voluntariasse aí, né, a criar um grupo no WhatsApp para essa turma, colocasse lá o meu contato. Eu vou deixar meu contato aqui no chat. Pronto, eu deixei meu número aqui no chat, e aí eu pediria encarecidamente, né, para que uma alma caridosa, né, Posso criar, professor? Ô, rapaz, tá jóia. Valeu, Zé Carlos. Beleza, viu? Já vai ganhar um ponto. Já sai Beleza, com um que ponto. é isso. Já Vou sai criar com um aqui ponto agora, de saída. Valeu, Beleza. valeu. É que aí é para a gente poder trocar informações com mais agilidade, certo? Dá para ele criar o grupo e mandar Manda o link para a gente entrar, link adicionar por aqui. Pelo chat, não precisa nem dar o número para ele. Exatamente. Aí a gente coloca também o nosso no chat, é? Eu não entendo dessas coisas. Não. Ele vai mandar, o rapaz que vai criar, ele pode mandar o link do grupo. Aí é só clicar no link e você já entra no grupo. Entendeu? Não precisa mandar o nosso número para isso, mas vai ter que adicionar um monte de gente, né? A melhor opção é essa mesmo. Vai aparecer um link aí no chat, Ná. Você clica nele e pronto, já entra no grupo. É só esperar que vai já aparecer. Só cuidado para não ser qualquer link, né? Porque o roubo de dados aí tá... Esse PDF aí, Ismael, tem no Drive. Eu vou botar o endereço do Drive lá no grupo, quando tiver criado. Na verdade, você já botou 2 PDF lá, né? Já baixei. Já tem 2 lá, né? Aí lá vão ficar as aulas também, que a gente está gravando aqui, certo? E para dar logo mais um esclarecimento que vocês vão me pedir também, como é que vai ser a avaliação da disciplina? A avaliação da disciplina é um trabalho de 5 a 10 páginas sobre um dos temas vistos aqui ao longo do semestre. Né? Então, você está livre aí para escolher qual é o seu tema, faz um trabalho de 5 a 10 páginas e envia para o meu e-mail, thiago.mota@us.br. Tiago, igual ao semestre passado, em formato de artigo, sem resumo. Isso. Não precisa de resumo, né? Faz no formato de um artigo, 5 a 10 páginas. Depois, se vocês quiserem sugestões de temas, vocês podem aí me consultar. Eu posso passar uns temas para vocês. Ou se não, se você quiser definir, você tem que ver que a gente já está aqui, Filosofia da Educação 2, né? Então, é disciplina avançada. Isso supõe que o professor não esteja mais tendo a necessidade de ficar indicando o tema de cada um, entendeu? Você já tem maturidade para escolher o próprio tema, entendeu? Como pesquisadores autônomos. Então, agora, se você quiser trocar bola, quer dizer, né, trocar algumas ideias, né, sugestões de temas, aí eu posso disponibilizar algumas sugestões aí para facilitar o trabalho de vocês também. Depois a gente pode voltar a falar da avaliação, certamente voltaremos. Mas vamos aqui no texto. Então ele diz aqui: a dificuldade consistia no pouco espaço disponível para desenvolver as formulações desses autores, para articular suas contribuições, as do próprio Foucault, ao problema da biopolítica e às suas virtuais relações com a educação. A terceira ambição, por fim, almejava abordar a biopolítica buscando dar conta de sua complexidade, tanto no sentido de seguir suas transformações e seus desdobramentos históricos até a nossa contemporaneidade,
quanto no de captar a rica transversalidade que esse tema-problema guarda, com um sem número de outros processos, questões e fenômenos que crivam as condições de vida em nosso presente. Com efeito, um estudo mais aprofundado da biopolítica e de suas possíveis ligações com a educação demandaria a construção de complexas cartografias, agenciando fatores os mais diversos que se estendem das peculiaridades da nova geopolítica mundial, passando pelas vicissitudes desse novo espírito do capitalismo transnacional e financeiro, pelo papel decisivo das grandes corporações nas sociedades contemporâneas, para Deleuze, sociedades de controle, pela questão da insegurança social, Castelli, pela instituição e ampliação do chamado terceiro setor, pelos valores que subjazem à ideia e à disseminação de uma cultura do empreendedorismo, pelo marketing e pelo branding, pelas revoluções no campo das biotecnologias, da telemática e das comunicações, até os fenômenos da imigração, de hibridismo cultural, de exclusão social, de nossas relações com a alteridade, etc. Então, vocês percebem aí, né, o que constitui o campo de problematização da biopolítica, certo? Esse campo aí, né, é bastante vasto, ele envolve questões que são muito interessantes, olha aí. A nova geopolítica mundial. Quer dizer, as relações de polaridade e multipolaridade entre as grandes potências globais. Há muito tempo que já não se vive mais a bipolaridade característica da Guerra Fria. Mas há um certo tempo também não se vive mais a monopolaridade característica do período que sucede à queda do Muro de Berlim. Né? Para alguns, pareceu haver chegado o fim da história, o capitalismo tinha ganhado, não havia alternativa, e a única potência, superpotência que restava no mundo era os Estados Unidos. Se você pegar o fator produção de vacina contra a Covid, você vê quais são os grandes centros do mundo hoje. Tem a vacina que é produzida nos Estados Unidos, tem a vacina que é produzida no Reino Unido, mas também tem a vacina que é produzida pelos russos, tem a vacina que é produzida pelos chineses, até a Índia produz vacina. O Brasil podia ter entrado nessa. O Brasil podia estar produzindo vacina e vendendo vacina e tendo uma nova participação, se reposicionando na distribuição violenta de riqueza pelo globo terrestre, né? Que significa agora a comercialização de vacina. Vocês já imaginaram a quantidade de dinheiro que está circulando no mundo atualmente para comprar vacina? A transferência de capital que está sendo feita em direção aos países produtores de vacina hoje? Por que a Rússia fez questão de ter a vacina dela? Agora, no Brasil, o que aconteceu? Um ano antes da pandemia, o Brasil estava fechando o CNPq, estava cortando bolsa, estava desinvestindo em ciência, estava sucateando a universidade. O Brasil estava dizendo que na universidade só tem maconheiro. Era isso que se dizia na época. A universidade tem que fechar porque só tem maconheiro. Cabe esclarecer a essas pessoas que o Instituto Butantan só existe porque pertence ao sistema de educação e ensino superior do Brasil. Se não fosse a ciência brasileira, se não fosse a universidade brasileira, não tinha vacina não, meu amigo. Isso aí é muito óbvio, é muito claro, tá entendendo? Agora,
né? Infelizmente, a gente perdeu a oportunidade de se reposicionar geopoliticamente, né, participando do jogo de comercialização da vacina como produtor de vacina. A gente é consumidor de vacina. A gente consome até oxigênio da Venezuela. A Venezuela dá oxigênio para a gente. De todo modo, você vê um mundo que é repolarizado. O contexto geopolítico atual é um contexto em que, né, todos esses países surgem como potências. Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China, Índia. Biopolítica tem a ver com tudo isso. Porque biopolítica é a política da população. É a gestão da população, é o governo da população. Outro tema interessante aí relacionado à problemática da biopolítica é o novo espírito do capitalismo. Ou seja, nós vivemos numa nova fase do capitalismo. O capitalismo que não é mais o capitalismo industrial. O capitalismo que não é mais o capitalismo disciplinar. É um capitalismo que é caracterizado por outros elementos. É um capitalismo que é caracterizado muito pela flexibilidade. O sujeito tem que ser flexível, tem que ser capaz de se adaptar às várias circunstâncias, né? Muito mais do que ser um sujeito disciplinado, seguidor de normas, de ordens. A própria, né, a figura do homo econômicos. Você tem que ser multitarefa agora, né, professor? Você não se encaixa nesse novo nicho aí. Antigamente você era especializado naquilo. Se você for só especializado naquele nada, você vai ser extinto no mercado. Até porque um bocado de profissão está sendo extinta hoje em dia, né? Isso. Então, esse novo capitalismo, ele quer uma mão de obra versátil, flexível, né, pluricompetente, né, seja capaz de se adaptar às circunstâncias, né. É um capital financeiro, não é mais um capital produtivo, entende? Porque o problema do capital financeiro é que ele é um capital que consegue se reproduzir sem produzir nada de material. Simplesmente por especulação financeira. O capital que se autorreproduz. Né? Quando você pega o capitalista, ele, no lugar de colocar o capital dentro de uma atividade produtiva qualquer, seja da indústria, seja do serviço, ele pega esse capital e coloca numa aplicação. Ele faz um investimento né, num fundo de ações, uma coisa desse tipo. Então, esse dinheiro, no lugar de estar sendo empregado na atividade produtiva, para pagar salário de pessoas, etc., e produzir coisas palpáveis, esse dinheiro está se reproduzindo simplesmente por ficar na conta. E aí ele se reproduz e acumula, e se concentra. Então, o capital financeiro é uma coisa louca, porque foi a estratégia que o capital encontrou para suprimir a sua dependência do trabalho. O capital, desde o início, ele queria se reproduzir, queria aumentar. Mas, para poder aumentar, ele tinha que passar pelo trabalho, ele tinha que se apropriar, né, do valor gerado pelo trabalhador. Aí ele conseguia aumentar. Com o advento do capitalismo financeiro, essa passagem pelo trabalho se tornou desnecessária. E o capital passou a poder se autovalorizar. Então, é uma das características do capitalismo na época em que a gente vive, né? Outra coisa, a influência das grandes corporações, né? Em muitos casos, são mais importantes do que países, né? Tem mais ativos do que o PIB de países, certas grandes corporações são mais ricas do que a maioria dos países do mundo. A cultura do empreendedorismo.
é outra marca do nosso tempo. E aí, sobre isso, eu gostaria de colocar aqui para passar para vocês um vídeo. Eu vou parar a apresentação aqui para projetar um vídeo. Professor, você faz chamada, ou você assim, vai deixar livre, ou você deixa as aulas para quem não pode assistir em um determinado horário, você pode assistir em outro horário? Assim, é bem flexível, ou o negócio tá... Eu pego a frequência aqui pela, né, que aparece aqui quem está participando, aí eu pego a frequência por aqui. Tirar uma no banheiro pode acabar com o seu namoro para sempre. Poucos homens sabem que o que você faz escondido no banheiro... Se você seguir a regra, e a regra é o seguinte, você pode, cada um de vocês... Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a Os aplicativos não estão no ramo do delivery, mano. Não é o delivery o negócio dos aplicativos. O negócio dos aplicativos é a exploração, mano. Se os aplicativos amanhã tiver que reconhecer o vínculo empregatício, um monte de investidor vai embora e o valor de mercado deles cai. Então o negócio deles é a exploração. O que atrai investidor, esse negócio, é você conseguir extrair a última gota do suco de laranja. E quando o bagaço tiver que ser jogado fora, você não precisa nem se... Tá dando para ver aí, pessoal? Tá. Aqui tá, professor. De boa. Não é problema seu. Entendeu? A uberização é um processo, mano, que tem que avançar para outros caras ganhar dinheiro, mano. Ou você acha que os Correios não tá louco para virar um aplicativo, mano? Venha trabalhar no Correio, vença na vida, ganhe 50 centavos por cada carta que você entregar. Você acha que não sei disso? Você acha que nós não sabe disso, mano? Que é isso? É para isso que tá uma coisa. Entendeu? Se você acha que a uberização é um problema dos entregadores, você tá errado, mano. A uberização do desdobramento da Revolução Industrial. Se a Revolução Industrial avançou para todo mundo, a uberização vai avançar para todo mundo também. Você, jornalista, mano, pode ter certeza disso, se já não chegou. Se já não chegou, ela vai chegar, mano. Meu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, eu tenho 31 anos de idade, sou mais conhecido como Galo, faço parte do movimento dos entregadores antifascistas e eu luto pela emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu? Por que eu tô aqui? Imagina que os entregadores é uma tribo, mano. Todo dia o entregador vai lá no rio pescar seu peixe. Do nada, o rio seca, mano. Não tem mais peixe. E aparece um homem branco na porta da tribo e fala assim, qual é o problema de vocês? Por que você está triste? Aí os entregadores falam, nós tá passando fome, mano. Acabou o peixe do rio. O branco fala, é isso, mano, eu tenho a solução. Eu tenho uma fazenda aqui perto e tá cheio de peixe lá. No outro dia eles voltam com uma abundância de peixe pra tribo e falam assim, é verdade, o homem branco tem peixe. Olha o tanto. E aí no outro dia, todos os entregadores falam, vamos lá, é peixe mesmo.
Quando os entregadores chegam no outro dia desse acontecido, o homem branco barra esses entregadores na porta e fala assim, ó, mano, você não vai poder pescar aqui, porque aqui é minha propriedade, aqui tem regra. Você só pode pescar aqui se você seguir a regra. E a regra é o seguinte, cada um de vocês pode pescar até 10 peixes. 7 é meu, 3 é de vocês. Quer? Não tem peixe, você acha que os entregadores vão fazer o quê? A única coisa que esse homem branco não vai contar é que ele foi lá com o capital dele, com a tecnologia dele, com toda a força que tem, com as máquinas dele, no rio de noite, drenou todos os peixes daquele rio, colocou na fazenda dele, e agora a gente tá tendo que pescar os mesmos peixes que a gente sempre pescou, só que tem que dar 7 pro homem branco. De 10, 7 vai pro homem branco. Por que eu digo isso? Porque se você botar na sua memória, a pizza deixou de chegar na sua casa quando os aplicativos não existiam. Os aplicativos não inventou o mercado de delivery. Os aplicativos cercaram o mercado de delivery e colocaram um rótulo. E foi isso aqui agora é nosso. A entrega de comida sempre existiu. E problemas que hoje são mó difíceis de resolver, antigamente era mó fácil, mano. Você tem uma pizzaria local, que tem 10 entregadores. E aí você tem um cliente chato. E todos os entregadores reclamam desse cliente chato. A pizzaria já sabia lidar com esse problema, mano. A pizzaria já entregava a pizza e falava assim, ó, João, essa pizza é pra aquele cara chato do caramba lá, é cliente nosso, é o cara que ajuda a pagar aí o salário e tal, entendeu? Eu sei, se o cara falar besteira lá, releve e tal, pum, me avisa, entrega lá. Não bloqueava o cara, mano. Era mais fácil de resolver as coisas, cada pizzaria resolvendo a sua coisa, cada restaurante resolvendo a sua coisa. Do nada chega esse homem branco, drena tudo, coloca no campo dele, e agora nós tá tudo perdido, mano. Porque toda essa demanda tá lá. E nós não temos o que fazer, mano. Agora em 2020, eu tava numa neurose tremenda, assim, mano. Porque era um dia que eu não queria trabalhar, era um dia que eu queria ficar em casa com a minha família. Só que já era a terceira água que tava atrasada, então... Já era a segunda luz, estava atrasada, a geladeira estava vazia, então não tinha como eu muito ficar em casa. Quando deu 11 horas da noite, meu pneu furou. E eu estava com um pedido de um cliente. Eu liguei para Uber, informei que eu estava com esse pedido e que era para Uber mandar outro entregador pegar esse pedido, que eu estava com o pneu furado, era 11 horas da noite na Vila Olímpia, não tinha borracharia, eu não ia dar conta de entregar o pedido. E a Uber disse que não tinha entregador por perto e que eu poderia cancelar o pedido. E aí no outro dia eu fui arrumar o pneu, na hora que eu fui ligar o aplicativo pra sair pra trabalhar, eu tava bloqueado. Aí eu voltei pra casa, informei pra minha esposa falou, pô, de novo, não sei o que, e tal. Eu falei, não acredito, passando por isso, já tava nervoso do dia passado. Eu falei, chega, mano, vou denunciar os caras, mano. E o vídeo do The Intercept na época viralizou, que era um vídeo que eu falava, você sabe o quanto que é difícil carregar comida nas costas de barriga vazia? E nessa época começou a vir gente atrás de mim. Aparecia aqui, aparecia ali, fui fazendo as denúncias, e de repente apareceu a revista Exame. E aí, como a revista Exame, eu creio que é uma revista que empresário lê mais, depois que eu apareci na revista Exame, eu nunca mais recebi pedido pela iFood nem pela Rappi. Meus pedidos caiu, e isso a gente chama de bloqueio branco. É um bloqueio que eles não te bloqueiam oficialmente, para não dar um problema jurídico, que eles não têm uma causa para fazer isso aí, mas você para de receber pedidos. Normalmente quem faz greve, quem se manifesta, passa pelo bloqueio branco. E aí eu fui bloqueado e ali eu falei, já era, mano. É isso. Vou ter que cair mais pra dentro da luta ainda, porque o que eu vou fazer agora? Filha pra criar, preciso começar a gritar mais alto. Aí aconteceu o segundo vídeo que viralizou. Que eu falo... Pode falar palavrão, mano? Nós não é empreendedor de porra nenhuma, nós é força de trabalho nessa porra. E aí viralizou, de novo. Só que dessa vez viralizou com ódio. Na época, na primeira vez que viralizou com a palavra de... Não precisa de ajuda, mano. Sabe como é difícil trabalhar com comida nas costas de barriga vazia? Então pintou uma parte de gente querendo pegar na minha mão. Eu falo, mano, eu falei isso, mas não é só. Apareceu um monte de gente querendo doar dinheiro pra mim. Eu falo, mano, não é isso, mano. Não é uma dor minha. É uma dor geral, mano. Eu falo ali naquele vídeo que você que tá aí no Acre, no Amazonas, no Pará, não precisa de você, entregador. E aí começa a ligar um monte de entregador do Acre, começa a ligar entregador da Bahia. Hoje os entregadores de fascista estão espalhados por 11 estados. E aí a coisa foi, até chegar ao ponto de se desdobrar em greve, se desdobrar em tudo que se desdobrou. Hoje eu acho que não teve conquista, mano. A iFood não deu atenção, os aplicativos não deu atenção, nada mudou. Os caras gastou milhões pra fazer comercial no intervalo do Jornal Nacional, dizendo que a vida é uma entrega. Do lado deles não mudou nada.
Mas do nosso lado, mano, nós pautou as eleições, moro? Tem prédio desenhado, tem gente que pintou entregador do tamanho de um prédio em São Paulo. Nós não existia, agora nós existe, mano. Então acho que a conquista é essa, nós existe. E agora qualquer problema que a cidade tiver que resolver, ela vai ter que lidar com esse problema chamado uberização, precarização do trabalho pra cima dos entregadores, moro? Aí tem gente que fala assim, Galo, por que você não aproveita esse capital social hoje e se lança político institucional, não se lança o vereador, não se lança deputado? Porque eu não acredito que é por aí, mano. Porque parece que as pessoas querem fazer carreira, mano. Tudo é sobre fazer carreira, entendeu? Aí não dá pra fazer carreira na política de rua, mano. As pessoas têm que entender que na política de rua dá pra fazer história, mano. Carreiras vão, vêm, carreiras sobem, descem, mano. A história continua a mesma. Essa política institucional que todo mundo acha que é o fim e eu acho que é um meio, ela é um reflexo da rua pra mim. Não existe político institucional que não tenha passado pela política de rua, mano. Se você não passar por essa etapa de sentir o cheiro do povo, de entender as dores do povo, de sofrer junto com o povo, você foi pra lá pra quê, mano? Você foi pra lá pra quê, mano? Entendeu? Tem uma ideia que eu não abro mão, mano. A solução pra mim tá na classe trabalhadora, mano. A solução tá nos trabalhadores. A cura da coisa tá nos trabalhadores, entendeu, mano? O problema de tudo isso aqui é acúmulo de riqueza, mano. Por que você tem que acumular tanto, mano? Por que você tem que criar um aplicativo pra ficar bilionário, mano? Pra acumular dinheiro? Por que você não pode criar um aplicativo pra ajudar as pessoas, mano? Por que você não olha pro Brasil e fala assim, ó, o desemprego, mano, vou criar um aplicativo de delivery pra aquecer o mercado e resolver esse problema do desemprego? Não, mano. Você quer utilizar o desemprego pra ficar bilionário, mano. Esse é o problema, Joe. O mundo inteiro dos negócios que estão de olho nesse grande negócio da exploração, eles estão esperando muito que isso dê muito certo. Para eles começar a transformar tudo num aplicativo. É quanto tempo eu consigo explorar esse peão até ele explodir, mano. Isso é uma informação valiosa para quem quer transformar os Correios num aplicativo futuramente. Ó, você consegue explorar esse cara durante 6 meses, mano. Ele aguenta, mano, trabalhar 12 horas por dia, ganhar essa miséria aqui durante 6 meses. Depois de 6 meses, você vai ter que fazer uma promoção, um anestésico bom pra ele continuar trabalhando mais 6 meses, porque senão ele vai fazer greve. Essa informação nesse mercado da exploração é valiosa, mano. É valiosa e eu sei disso. Se a classe trabalhadora não se unir pra barrar isso, e quando eu digo barrar isso, não é ludismo, mano. Não é ludismo. Não é quebrar a tecnologia. É tirar quem tá operando a tecnologia do controle da tecnologia, porque a tecnologia é uma coisa boa, mano. Só que ela precisa estar nas mãos. Nada tem que estar numa mão só, as coisas tem que estar nas mãos. A tecnologia tem que estar nas mãos dos trabalhadores, mano, pra auxiliar a melhora de vida dos trabalhadores. A máquina, mano, a máquina era pra auxiliar o trabalhador a produzir mais, poder trabalhar menos e ganhar mais, mano. A máquina auxiliou o lucro do patrão, o patrão entendeu que a máquina fazia o serviço de 10, mandou 9 embora, ficou só com 1, mano. Se a Revolução Industrial suprimiu os empregos, a uberização vai suprimir os direitos. A uberização veio para suprimir os direitos. Direitos esses, mano, que a gente conquistou na unha, mano. Com sangue, suor, com lágrima. É liberdade que a gente conquistou, é jornada de trabalho que a gente conquistou, é férias, é auxílio, isso, é 13º, para tudo ser jogado no ralo, porque agora tem uma nova tecnologia chamada aplicativo. Isso é muito bom para você, trabalhador. Agora você não é mais trabalhador, você é empreendedor, mano. Sou trabalhador, mano. Sou trabalhador e me sinto conectado com outros trabalhadores através da história. Entendeu? Trabalhadores que lutaram pelas férias. Eu fecho meu olho e enxergo o cara, mano. Apontando o dedo na cara do patrão e falo assim, aí, patrão, a fita é o seguinte, certo? Agora nós vai descansar 30 dias, vê aí o que você pode fazer. Eu vou jogar isso no lixo, mano. A CLT pra mim é o conjunto de luta dos trabalhadores, mano. Entendeu? Vai jogar as coisas que nós achamos que não tá bom no lixo. Que é isso, mano? É nosso, mano. Tem que cuidar, nós tem que melhorar, mano. Olha o SUS aí salvando todo mundo, mano. Que esse governo que nós temos, se nós não tivesse o SUS, mano. Com tudo que tá acontecendo no país, com o governo que a gente tem, se a gente não tivesse o SUS, mano. Tem que lutar pra melhorar as coisas, mano. Fazer cada vez ficar melhor. Eu não queria estar lutando pra recuperar a carteira de trabalho. Eu queria estar lutando pelo direito à preguiça, mano. Almoçar 1 hora e descansar 1 hora. Era por isso que eu queria estar lutando. E depois queria lutar por mais, mano. Por mais e mais e mais e mais e mais. Quando você luta muito por demanda, você esfarela, mano. A luta é por direitos, mano.
Para mim, a luta é por direitos, ela tem que continuar por direitos até o fim. Até que um dia os trabalhadores se emancipem, mano. Entendeu? Nós construímos o mundo, mano. Nós construímos as roupas chiques que eles vestem, as comidas gostosas que eles comem, é nós que faz, é nós que cozinha. A Torre Eiffel foi nós que levantou, os foguetes que ficou pra Lua foi nós que mandou. As reportagens que ganha prêmio Pulitzer foi um trabalhador jornalista que fez. Morou? Os prêmios Nobel, tudo isso é fruto dos trabalhadores, mano. Não é fruto de patrão, mano. Então, por que que esses jornais acabaram me ouvindo? Porque é isso, mano. Porque eram jornalistas que queriam dar voz pra um trabalhador, mano. Trabalhadores querendo dar voz pra outro trabalhador, mano. Aí você é um trabalhador na Folha, na Globo, no Estadão, querendo dar voz pra um trabalhador e seu patrão fala assim, opa, quem manda sou eu. Entendeu? Então, posso estar falando besteira quando sou jornalista, mas eu acho que tem muito jornalista que quer fazer um monte de pauta, quer fazer um monte de reportagem e não consegue. O cara propõe, a coisa não passa, e aí o cara vai se adaptando àquilo, chega uma hora que o cara entende como é que o sistema funciona e fica propondo as coisas que passam. Aí às vezes ele tenta dar uma... vou fazer aqui, fazer uma manobra aqui pra tentar propor uma coisa que eu quero e passar dentro dessa ideia. E eu entendo porque essa estrutura é assim, entendeu, mano? O que eu tenho pra dar pra Folha, mano? A iFood tem 300 mil pra fazer um comercial, mano. Eu tenho o quê pra dar pra Folha, mano? Um capital social desse tamanho? Essa reportagem... Isso aqui tem que passar por um editorial ainda? Não? Isso aqui já é certeza que vai? Da hora essa forma. Não tem forma nenhuma disso aqui ser barrada? Chegar uma ordem de cima e falar assim, ó, mano. É isso aí. Professor, queria dar uma dica aí para quem puder assistir o filme Você Não Estava Aqui, do Ken Loach. Ele trabalha exatamente na questão da uberização do trabalho e da questão da uberização do Correios, né? Ele vai mesmo em cima desse ponto aí nesse filme. Bom, o vídeo, né, só para mencionar aqui uma coisa rapidamente, em seguida a gente faz um pequeno intervalo. O vídeo, eu acho que tem um ponto central no que ele diz, que é o seguinte, é quando ele diz o seguinte, eu sou trabalhador, não sou empreendedor. Né? Porque a gente vive, né, nessa cultura do empreendedorismo. Né? A gente vive nessa... É como se o trabalhador fosse uma coisa antiga, que ficou no passado e que tivesse que ser substituída agora por uma nova figura, que é um empreendedor. E aí ele diz, não, eu não quero ser empreendedor, né? Eu quero ser trabalhador. Essa é a grande questão aí, essa é uma das grandes questões, né, para a gente colocar na nossa contemporaneidade. Mas, enfim, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, certo? Daqui a 5 minutos a gente volta, só para tomar uma água, e daqui a pouco a gente volta.
Bom, pessoal, então vamos voltando aqui. Bom, ainda sobre cultura do empreendedorismo. Uma das coisas a se compreender é que o empreendedorismo é a escravização, a escravatura, a escravidão. O empreendedorismo é a escravidão da nossa época, a escravidão do nosso tempo. Os escravos da época em que nós vivemos, eles são empreendedores. E por que isso? Porque eles são portadores de um certo capital. Por mais miseráveis que eles possam ser, eles são portadores de um certo capital. É o sujeito que tem uma bicicleta. E com essa bicicleta que ele tem, ele já pode ser um empreendedor. Veja que ele é um empreendedor para não ser um trabalhador. Né? Ele não tem carteira assinada, ele não tem direito trabalhista, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem hora de repouso, não tem final de semana, não tem nada. Por quê? Porque ele é um empreendedor. Ele está montando um negócio próprio. Qual é o seu instrumento de trabalho? Qual é o seu meio de produção? No caso do entregador, é uma bicicleta. É uma moto. É um carro, no caso do Uber. Daí se falar de uberização. O que seria essa uberização? A uberização é uma radicalização do processo de precarização do trabalho. Né? Você se lembra da história, né? Século XIX, Revolução Industrial, condições de trabalho terríveis. Exploração da mão de obra feminina, infantil, 16 horas de trabalho, condições insalubres, muita doença, o pessoal morrendo. Né? Começam as lutas socialistas por direitos sociais. Ela adquire uma série de direitos. Aqui no Brasil, a consolidação das leis do trabalho, né, a CLT, é fruto desse movimento. Né? Ali estão os direitos do trabalho. Só que de lá para cá, né, com essa virada para um novo capitalismo, essas conquistas sociais dos trabalhadores, elas começam a se desfazer. Vem uma onda neoliberal, neocapitalista, né, que vai precarizar as condições de trabalho. Reduzir direitos sociais, reduzir direitos trabalhistas, né, vai passar por aí. No século XXI, esse processo de precarização das relações de trabalho atinge o estágio da uberização, do que vem sendo chamado de uberização. E é isso, você tem um carro para uso pessoal, esse seu carro para uso pessoal pode ser agora o seu capital. O capital que você vai investir para criar um negócio. Um negócio em que você vai se explorar a si mesmo pelo lucro do dono do aplicativo. Então, esse discurso do galo, que é um entregador, reflete muito bem isso. E a figura do entregador é exemplar do que é o proletário da nossa época, tá entendendo? O proletário da nossa época, ele não é mais necessariamente o trabalhador fabril. Pelo contrário, o trabalhador fabril, ele está bem no contexto em que nós vivemos. Quem está na base da pirâmide, né, são trabalhadores como entregadores. Bom, então... Professor? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se você lembra de mim, eu faço parte daquele grupo do Nietzsche lá com você, o Gustavo. Claro. E eu estou fazendo um trabalho também sobre a nobreza em Nietzsche, e eu ia abordar justamente o assunto do seu livro em algum momento da minha pesquisa, né?
E Nietzsche, quando ele fala sobre o indivíduo, ele bate muito na tecla que aquele que tem mais potência, ele deve prevalecer sobre o mais fraco, né? Como você fez uma pesquisa que eu ainda não li, que é aquele livro na parte de direito lá, eu sou formado em direito, eu queria saber qual a sua perspectiva depois que você estudou, dentro do que Nietzsche falou e dentro da matéria que você está dando esse conteúdo agora. Que balanço que você faz dentro das perspectivas de Nietzsche e de Foucault? Não, mas aí eu fico com dificuldade de responder essa questão, porque é uma questão muito ampla. Eu não diria que eu me sinta à vontade para fazer um balanço, tá entendendo? Na discussão. Estamos aqui tentando construir alguma coisa, tentando entender alguma coisa. Ainda não cheguei ainda não me habilitei para fazer o balanço, não. Diga lá, Romulo. Professor, trazendo para o que eu estudo, né, o Churran vai chamar esse sujeito do sujeito de desempenho, né? Que é aquele sujeito que é o empreendedor de si. Que ele tem que estar se empreendendo a todo instante para que você não é mais aquele, não. Você tem que estar todo vento se empreendendo para conseguir conquistar cada vez seu dinheiro e que não se satisfaz, né? Que não chega ao suficiente. O Churran ele vai chamar isso da psicopolítica, né? Como ele vai chamar, ele vai dizer que é a mudança do paradigma. Na verdade, pelo que eu estou entendendo que o autor está falando, pelo menos inicialmente, é que a psicopolítica está dentro da biopolítica, não há essa mudança, ela está dentro dela, né? O Churran ele quis dar um passo a mais, mas ele não deu, né? De fato, o Byung-Chul Han levanta teses que são muito semelhantes a teses que o Foucault já levantava muitos anos antes, entende? Ele só tem novas ferramentas que a internet, a uberização, que o Foucault não tinha, né? Na verdade, que eu acho que é a base da psicopolítica dele, né? Redes sociais e por aí vai. Isso mesmo. Mas já tem uma ideia aí que é central, que está em Foucault, que é essa ideia do empreendedorismo de si. Ou seja, cada um precisa se tornar uma espécie de empresário de si mesmo. Cada um detém um certo capital, é a teoria do capital humano. Né? Então, cada um detém um... Oi? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Não, vou deixar você terminar e quando você concluir eu falo também aqui. Então. Tá bem. Então, cada um detém um certo capital, né? Um capital humano que é constituído pelo quê? Pelo conjunto das competências que o sujeito tem. Né? Se o sujeito sabe falar um idioma estrangeiro, ele tem uma competência. Né? Se ele fez um mestrado numa determinada área, ele tem outra competência. Né? Então, cada uma das competências que um sujeito tem, que ele traz, inclusive, de berço, né? A experiência familiar, etc. Isso tudo constitui o capital humano desse sujeito. E aí é preciso investir nesse capital humano, tendo em vista aumentar esse capital, e é preciso saber negociar bem esse capital humano. Por isso você vai precisar do marketing. Todo mundo precisa aprender a fazer marketing pessoal. É claro, se eu sou um empreendedor de mim mesmo, né? Se cada um é um empreendedor, cada um tem que ter uma política de marketing. Cada um precisa fazer um branding, quer dizer, o brand é a marca, né? Então, cada um precisa se tornar uma marca. Né? Um logotipo, né? Uma imagem, né? Um signo. Tudo isso para favorecer o próprio empreendedorismo, para favorecer. Cada um é um empresário de si mesmo, cada um é um empreendedor de si. Você deixa de ser trabalhador para se tornar empreendedor. Bom, mas a discussão sobre a biopolítica, ela também penetra no campo das biotecnologias,
da telemática, ou seja, das tecnologias da informação, né? Ela lida com as questões da imigração, dos refugiados, etc., do hibridismo cultural, mistura de culturas, né? Da exclusão social, enfim. Em meio a tudo isso, e a despeito dessas dificuldades, dei-me conta de que o termo biopolítica aqui e ali, bem ou mal, começava a popularizar-se, mesmo que ainda discretamente, a miúde em estreita ligação com os problemas e lutas em torno do meio ambiente e da saúde coletiva, bioética, uso de transgênicos, etc., e secundariamente com questões e mobilizações em torno de políticas públicas e programas sociais no campo da saúde e da educação, como o caso do programa Bolsa Família, bem como no campo da segurança pública. Todavia, esse fator foi decisivo na decisão sobre o objetivo e a articulação definitivos a serem dados ao livro. Constatei também que, em boa parte dos casos, a biopolítica e os problemas que ela concerne vinham sendo abordados desde uma perspectiva de análise do poder que era eminentemente jurídico-política e ou jurídico-filosófica. Quer dizer, o Foucault ele critica o que ele chama de representação jurídica do poder, né? Que é o poder entendido como repressão. É o poder reduzido, né, ao esquema rei-súdito, onde o rei, né, é aquele que reprime e o súdito é o reprimido. Então, esse daí seria o esquema básico, né, para todas as concepções de poder que foram formuladas aí, até Foucault. Foucault vai procurar se afastar, ele vai procurar formular uma nova concepção de poder que não seja mais essa jurídico-política. Vai tentar pensar o poder de uma maneira diferente. Mas isso a gente vai ver mais à frente como é que é. E isso vale dizer tanto numa direção qualificada como conservadora, neoliberal, quanto numa direção qualificada como progressista, que se diz crítica. Ora, essa perspectiva de análise do poder se afasta consideravelmente daquela praticada por Foucault, a arqueogenealógica, histórico-política e ou histórico-filosófica, estratégica, imanentista e microfísica. Não bastasse isso, em que pesem as contribuições anteriores de Walter Benjamin, Hannah Arendt e de outros autores sobre o tema, foi Foucault quem efetivamente abordou a biopolítica como tecnologia política, explorando sua constituição, sua lógica, suas dimensões e suas interfaces com outras tecnologias de dominação e formas de governamentalidade. Poder soberano, disciplinas, normalização, regulamentação, governamentalização. Então, aí vocês vão vendo aqui todo o vocabulário, né, de Foucault. Com isso, quero salientar que a biopolítica não se reduz meramente a um tema, mas implica um problema, ou melhor, uma posição e ou posições de problema, envolvendo lógicas e estratégias sui generis. Sendo Foucault quem posicionou e desenvolveu de forma mais substancial e original essa problemática, nos fornecendo, além disso, novos analisadores conceituais para o entendimento do que se passa em nosso presente. Assim, a título de exemplo, como compreender essa nova tecnologia política, nos termos de Foucault,
prescindindo-se de suas relações de implicação com uma mecânica do poder que tinha como modelo a soberania, mas também com o dispositivo disciplinar e com o dispositivo de sexualidade. Ele fala aqui de tecnologia política. Uma tecnologia é um conjunto de técnicas. Um conjunto de técnicas políticas são técnicas de governo. Técnicas que se utilizam para governar as populações. E aí, no sentido de Foucault, existem várias mecânicas do poder. Né? Ou seja, o funcionamento básico das relações de poder, em cada época. Né? E aí Foucault desenvolve diferentes modelos de funcionamento das relações de poder, diferentes mecânicas. Uma primeira é a soberania. O modelo do poder soberano. É esse modelo jurídico-político de que eu falava agora há pouco, né? Que tem a figura do soberano e a do súdito. O poder é concebido como uma relação vertical. O soberano manda e o súdito obedece. Mas aí Foucault vai dizer que tem outras formas de poder também. Por exemplo, o que ele chama de dispositivo disciplinar. A disciplina, né, ela já não funciona mais de acordo com essa lógica da soberania. Na disciplina não se trata de reprimir certas condutas, não se trata de proibir. Né? A disciplina se trata de tentar produzir comportamentos positivos nos disciplinados. Fazer com que o sujeito haja, o indivíduo haja, autonomamente de acordo com aquilo que aquele que detém o poder quer. Nesse sentido, por exemplo, uma escola... Oi. Pode repetir essa frase a respeito da disciplina aí, por favor? Essa frase é você é um cara esperto, inteligente. Né? Essa frase ela tem a ver, de certa forma, com o cerne do pensamento do Foucault. Né? Ou seja, o grande objetivo do poder é fazer com que as pessoas ajam autonomamente, mas no sentido daquilo que o poder quer. Então, você pega uma escola, por exemplo. Na escola, você tem um processo de disciplinamento que se desenrola ao longo de anos. E no final desses anos, você tem um indivíduo formado. Formado no sentido de que agora ele se comporta autonomamente da maneira como a escola o formatou para que ele se comportasse. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso aí. O Foucault, ele trata esse assunto de maneira que ele pensa que a disciplina não é um modo de você estabelecer uma relação entre as pessoas de forma que você consiga viver em sociedade, não? Mas com disciplina se vive em sociedade. Viver em sociedade é viver imerso em relações de poder. Ele vai falar dessas instituições disciplinares, são várias, né, na verdade. Não é só a escola. O hospital é, para ele, uma instituição disciplinar, né? A fábrica é uma instituição disciplinar, a família é uma instituição disciplinar,
E a instituição disciplinar modelo é a prisão. Então, num certo sentido, é como se a relação entre o preso e o carcereiro fosse o modelo da relação disciplinar, o modelo do poder disciplinar, né, que se replique em outros campos, fora da prisão. E aí é curioso porque você vê fenômenos como, por exemplo, no hospital psiquiátrico, o diretor do hospital, ele tem poder de polícia sobre os internos. Ele pode prender uma pessoa, não, você está louco, você não pode sair daqui do hospital. Mas ele é médico, ele não é... Sim, mas ele exerce o poder disciplinar. No caso do hospital, talvez esse exemplo que eu estava tentando dar, ele fique mais claro, né? Porque quando é que o louco é considerado curado? Porque ele pode sair do hospital, né? Ele é considerado curado quando ele reconhece que ele tem uma doença e quando ele assume, a responsabilidade de tomar a medicação. Não é mais um médico, não é mais uma enfermeira, não é mais uma coisa externa que chega para dar a medicação a ele, é ele mesmo que autonomamente faz aquilo que o poder quer que ele faça. Ele foi ressociabilizado, né? Exatamente. Aí ele pode retornar ao convívio social. Então, a disciplina é exatamente aquilo que possibilita o convívio social, nesse sentido. Aí ele fala também, ó, outro modelo de funcionamento do poder, é o dispositivo de sexualidade. Tem a ver com sexo. O poder que incide sobre o sexo das pessoas. E o sexo é um ponto interessante para você levar em consideração, né? No campo, no grande campo das relações de poder, o sexo é um ponto interessante porque o sexo ele é tanto o aspecto mais individual que existe, quer dizer, tem a ver com o indivíduo no mais profundo dele, né? Na relação sexual, relação íntima, só que, de outro lado, ele também tem a ver com o populacional, porque tem a ver com a reprodução da espécie. Né? Você tem tanto o sexo individual quanto o sexo populacional. O sexo individual submetido a processos de disciplina. O sexo populacional submetido propriamente a processos biopolíticos, né? No sentido que ele vai, né, que vai ficar claro mais na frente. Mas o interessante do sexo é isso, é que o sexo, no certo sentido, ele é uma dobradiça entre o plano micropolítico e macropolítico, entre o plano do indivíduo e o plano da população. O poder ele incide tanto sobre o indivíduo, quanto incide sobre a população. Você tem que diferenciar. Davi, diga lá, Davi. Professor, assim, eu fiquei com uma dúvida em relação a esse primeiro conceito de dispositivo disciplinar, né? Pensando esse relacionado ao conceito de ética, né? Assim, em que medida de que forma esses dois conceitos eles se relacionam, né? Em que medida um engloba o outro? Não sei, ainda estava tentando formular a pergunta, né? Mas assim, a gente estava falando de convívio em sociedade, né? Dessas regras disciplinares que são necessárias para a gente viver em sociedade. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa relação com o conceito de ética, porque dentro disso a ética ela acaba sendo também um conjunto de regras, né? Então a gente pode falar que existe uma relação direta entre esse conceito de dispositivo disciplinar e ética, até que ponto um se diferencia do outro, né? Mais ou menos por aí. Eu não sei se eu me fiz entender, mas... Não, claro, foi totalmente pertinente aí o seu questionamento.
a relação entre o poder e a ética, né, entre as relações de poder e a ética, é muito evidente, né? O Foucault vai pensar a ética mais à frente na produção dele, né? Em geral, as pessoas dividem assim, a primeira fase do pensamento do Foucault é chamada de arqueologia do saber. Né? Então, foi a fase em que ele refletiu mais o objeto das análises dele, era o saber. Depois veio a genealogia do poder. Então, a questão central passou a ser o poder. Né? E depois vem a fase que é chamada fase da ética, onde ele vai pensar as práticas de governo de si. Então, vai tocar exatamente nesse ponto que a gente estava tocando agora há pouco, quer dizer, como é que eu exerço poder sobre mim mesmo? Como é que eu me governo? E essas são questões éticas fundamentais. Quer dizer, o governo que se exerce sobre mim é sempre da ordem do poder, ou eu posso me governar no sentido da resistência? Essa é uma questão ética fundamental. De fato tem tudo isso, a escola, a família, o hospital, a prisão, o capitalismo, tudo isso me obrigando a ser de uma determinada maneira. Mas será que eu posso me governar resistindo? Essa é uma questão ética fundamental. Eu posso ser autônomo de fato ou eu sou condenado a uma espécie de autonomia alienada? Onde eu sou autônomo, mas onde eu não sou autônomo, eu me tornei um autômato, né? Eu me tornei uma espécie de robô que funciona de acordo com um programa que foi implantado em mim. Né? E aí eu me lembro daquela música do Smashing Pumpkins. Vocês conhecem Smashing Pumpkins? Ou não é mais? Sim, professor. Despite all my Muito bom, rage, muito I'm bom. still... Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Quer dizer, apesar de todo o meu ódio, eu sou só um rato naquela rodinha rodando assim, correndo e rodando e não saio do canto. Né? Será que nós somos isso? Ou será que nós podemos, né, pegar o leme do nosso próprio barco e seguir uma linha de fuga? Navegar para outros professor, mares? mas o status quo não entra não aí nessa questão? Entra. Entra também. Eu não falei do capitalismo, o Estado, mas não só esses, que são os velhos vilões, né, da história toda. O capitalismo, o Estado, isso aí há muito tempo do marxismo ensinou a gente a criticar. Então o Foucault vai dizer que, olha, não é só isso não, também tem o hospital, tem a família, tem a fábrica, que a fábrica eles já diziam antes, né? Mas tem a prisão, tem a caserna, né, o exército, e tem outros também, esses aí foram só os que ele analisou. Hoje tem o coach que mostra para você ser um dos que se cobra, né? Para jogar essas frases para você estar se cobrando e se disciplinando. Tem gente que contrata um cara para ficar, tá entendendo? Martelando na cabeça dele fórmula neurolinguística para o cara se tornar um bom empreendedor. Empreendedor motivado. Aqui sobre esse tema aqui. Porque Foucault, né, ele fala muito da pluralidade, né? Que é justamente a pluralidade que torna possível o poder, né? Porque eu exerço poder de resistência, mas tem gente que exerce poder de dominação.
Mas para o poder acontecer, é preciso que haja essa pluralidade, né? Acho que tem um vídeo aqui que exemplifica bem essa visão aqui que eu estou tentando passar para vocês. Né? Ver se eu encontro aqui rapidinho.
Bom, pessoal, então, assim, eu acho que a questão ética está aí, sabe? Como resistir a isso, tá entendendo? Como não se tornar um rato, como aquele rato ali da animação, tá entendendo? Funcionando dentro das redes do capitalismo, do neocapitalismo, né? Do capitalismo renovado. Como resistir? E isso é uma pergunta tanto individual quanto social. Né? Isso é uma pergunta tanto ética quanto política. Né? Quais são as possibilidades da resistência, né? No contexto em que a gente vive? Um dos aspectos aí dessa discussão é o seguinte, é que para resistir, seja como for, a primeira coisa é que a gente tem que entender muito bem como o poder funciona. Se a gente não compreender o funcionamento do poder, a gente não vai conseguir resistir a ele. Então, o que você vai encontrar em Foucault não são textos sobre a resistência, mas muito pelo contrário, são aulas e mais aulas, livros e mais livros, que falam do poder, do funcionamento do poder. E que aí traçam um certo mapa, uma certa cartografia das relações de poder que a gente pode utilizar, tentar reatualizar, né, para o nosso tempo, para o nosso uso. Então, como compreendê-la sem fazer menção às funções e estratégias exercidas pela sexualidade e pela norma? Duas outras formulações caras a Foucault, no sentido de proporcionar uma acomodação recíproca desses dispositivos à biopolítica e vice-versa. Nesses termos, para quem se coloca em relação de afinidade teórica e política com o autor de Vigiar e Punir, abordar a biopolítica sob outras perspectivas de análise, jurídico-política e ou jurídico-filosófico, se bem que possível, pareceria, se não um contrassenso, uma tarefa destituída de significado. Considerando todas essas dificuldades e fatores, decidi tomar um caminho diverso, menos pretensioso e certamente menos arriscado. Em primeiro lugar, meu objetivo passou a ser conduzir o leitor ao tema problema da biopolítica, tal como posicionado e desenvolvido por Foucault. Para tanto, julguei necessário, de um lado, iniciar essa caminhada voltando ao início dos anos 1970, período em que Foucault toma o poder como objeto primeiro de sua análise genealógica. De outro, acompanhá-lo em suas pesquisas e análises subsequentes, desde o momento em que, experimentando tomar a guerra como analisador privilegiado das relações de dominação, a biopolítica emerge aos seus olhos como uma questão imediata e problema de grande magnitude. Então, no curso chamado Em Defesa da Sociedade, Foucault vai formular o que ele chama de hipótese de Nietzsche, que consiste exatamente em utilizar a guerra como analisador das relações de poder. Ou seja, será que dá para pensar o conjunto das relações de poder a partir da guerra? Será que a guerra me fornece o esquema com base no qual eu posso pensar qualquer relação de poder? A filosofia de Nietzsche nos leva a crer que sim. Por quê? Porque Nietzsche é filósofo da vontade de poder. Nietzsche diz que tudo é vontade de poder, que existem, né, relações de poder em toda parte. Relações de força em toda parte. Nietzsche se filia, nesse sentido, a uma tradição que é heraclitiana, o pré-socrático Heráclito, que dizia que a guerra, polemos, é a mãe de todas as coisas. Então, o que Foucault faz quando escreve esse curso aí, o Em Defesa da Sociedade, é exatamente pegar essa hipótese da guerra,
essa hipótese que a gente pode chamar de hipótese agonística, né? E utilizar essa hipótese agonística como uma espécie de modelo para pensar todas as relações de poder. E aí é uma tentativa que ele faz, né? Ele chega a um resultado interessante, né? A biopolítica funciona em torno dessa noção de guerra aí naquele curso, mas nos cursos seguintes o Foucault ele abandona essa ideia. Ele deixa de pensar o poder como guerra e passa a pensar o poder como governo. Governar não é o mesmo que guerrear. São dois modos distintos de exercício do poder. Então você tem, né, a concepção de Foucault, ela não é fechada. Ela não é uma teoria geral do poder, onde tudo tá bem delimitado. Não é isso. São hipóteses, né, são pistas que ele vai perseguindo e vai modificando, né, ao longo do caminho. Né, e aí o que é interessante nisso é que você se apropriando desses conceitos, você pode também construir coisas diferentes do que ele construiu. Se apropriar de certas coisas que ele fez para construir coisas diferentes do que ele fez. Criar, né, conceitos, trabalhar com filosofia como criação, né, e não somente como reprodução. Assim, só depois de percorrida essa trajetória, de trabalhadas as noções capitais, a compreensão da biopolítica em Foucault, até o exame que ele faz da questão da governamentalidade, e mantendo-me nos marcos de seu pensamento, é que me centrei propriamente no desafio de tentar sugerir e pensar algumas possíveis relações entre biopolítica e educação, sem pretensões de abordagem exaustiva. Vamos terminar de ler isso aqui. De todo modo, minha aposta e justificativa foi a de que o leitor pudesse ter em mãos uma obra de caráter declaradamente introdutório, que focasse sua atenção em apenas uma das diversas problemáticas analisadas por Foucault, a biopolítica, centrando-se prioritariamente num determinado período de sua démarche. Démarche é uma palavra francesa, significa procedimento, que se estende desde aproximadamente 1974 a 1979. Nesse sentido, a única originalidade do livro reside em tentar apresentar ao leitor de forma coerente e sistemática, tanto quanto me foi possível, essa démarche em suas diversas facetas e desdobramentos. Até onde sei, ainda não dispomos no Brasil de uma obra com tais características. E essa obra é de 89, e ainda não existe outra obra, né, comparável a essa aqui, pelo menos em língua portuguesa. Pelo menos idealmente, o livro foi escrito de modo a servir a um triplo propósito: fornecer a estudantes de pedagogia, psicologia, serviço social, sociologia, economia, história, etc., uma visão básica do modo como Foucault concebe o exercício do poder na triangulação que envolve as sociedades de soberania, as sociedades disciplinares e as de controle. Então, vamos ver nas próximas aulas, né, exatamente como é que funciona o poder numa sociedade de soberania, como é que funciona o poder numa sociedade disciplinar, o que é o poder disciplinar, e numa sociedade de controle, como que é a nossa, né, atualmente, como funciona o poder. Explicitar como, em seu empirismo cego, Foucault foi levado a se deparar com o problema da biopolítica, posicionando e desenvolvendo sob diferentes perspectivas, e, por fim, apresentar ao leitor alguns elementos básicos desde os quais ele possa pensar possíveis agenciamentos entre biopolítica e educação. Aí tem uma bela bibliografia, o livro também tem, é interessante, vale a pena destacar. Existe uma interessante filmografia, né?
uma lista de filmes, né, que abordam temas diversos aí, que estão presentes no pensamento do Foucault, né? Então vale a pena conferir isso aí. Ele faz os agradecimentos, e é isso. Bom, para a próxima aula eu vou escanear aqui o primeiro capítulo do livro do Silvio, né? E aí disponibilizo na hora da aula. E aí, pessoal, algum comentário, alguma questão? Querem falar alguma coisa? Professor, eu queria só que o senhor explicasse como é que vai ser a forma de avaliação de novo, por favor, que eu não entendi direito, não escutei direito da primeira vez. A avaliação é um trabalho, 5 a 10 páginas, sobre um tema abordado aqui na disciplina. Né? Pode ser um tema como... Depois eu posso sugerir uns temas aí para vocês, certo? Se vocês quiserem, ou se não, vocês podem vocês mesmos, né, escolher um tema. Professor, o livro você vai mandar por e-mail, vai deixar no Google Classroom? Ou... Não, ele vai ficar no Drive. Então, tem uma pasta do Drive aqui da disciplina, certo? E esse endereço vai ficar lá na descrição do grupo do WhatsApp. Ah, tranquilo, professor. Na descrição do grupo do WhatsApp eu vou colocar o link dessa sala do Meet e vou colocar então na descrição do grupo lá do Zap dessa turma eu vou colocar o link do Meet e o link do Drive. E lá nessa pasta do Drive vocês vão encontrar os textos, né? A gente vai usar aqui, vai apresentar aqui e vai encontrar também os vídeos, né? Os vídeos das aulas. Professor? Oi. Você tinha comentado que existe uma obra de Foucault sobre o autogovernar, né? Autogovernar-se, né? Você pode repetir? Eu queria saber se você vai abordar isso durante a disciplina. Não, o que eu disse foi o seguinte, que, em geral, se demarcam 3 fases no pensamento de Foucault. Né? A fase da arqueologia do saber, a fase da genealogia do poder e a fase da ética. Nessa fase da ética, que Foucault vai estudar as práticas de libertação, as práticas de si, as práticas de governo de si. Então, são várias obras, né? Você pode pegar a partir da História da Sexualidade, volume 2. Né? A História da Sexualidade, volume 2, o uso dos prazeres, é uma obra em que Foucault já começa a desenvolver essa sua ética que é chamada também de ética do cuidado de si. Né? Enfim, é nesse contexto que ele vai colocar mais à frente também a questão do governo de si. Né? Então, são um conjunto de obras, na verdade. São as obras que fazem parte do período da ética, né, em Foucault. E isso começa com História da Sexualidade 2, o uso dos prazeres. Bom, meus amigos, então é isso. Vamos ficando por aqui e na semana que vem nós nos vemos novamente. Aí a quem participou eu agradeço pela atenção e professor? Até a próxima. Oi. Oi, professor, boa noite. Eu sou a Viviane, eu até deixei um recado com a turma, porque como eu estou no estágio 1, eu estava no Fórum de Filosofia, por isso que eu me ausentei da sua aula, tá bom? Ah, tudo bem.
Tá legal. Obrigada. Você vai fazer chamada? Tá tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Professor, Você no vai caso, fazer vai ser chamada, professor? a obra que nós vamos estudar agora? Porque como eu cheguei atrasada, eu estou um pouco perdida. Nós vamos trabalhar com o livro do Silvio Gadelha, Biopolítica, Governamentalidade e Educação. Certo, certo. E a presença, professor, o senhor vai registrar? Eu já anotei aqui aparece aqui para mim, né? Quem está participando da reunião, então eu já marquei aqui quem está presente. Professor, tem ele em PDF? Tem lá no Drive. Tá ótimo, perfeito. Perfeito. Obrigada. Valeu, professor. Boa noite aí. Até mais. Valeu, meus amigos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até a próxima.